Eu não ia fazer a retrospectiva desse ano. Eu decidi entre ontem e ontem não fazer, para priorizar fazer um vídeo mais estratégico, digamos assim, para aproveitar o hype ali da última temporada de Stranger Things. E hoje é dia 31 de dezembro, agora é meio-dia e 19, do dia 31 de dezembro de 2025. E eu resolvi fazer a retrospectiva porque esse ano foi um ano muito importante para não ser feita uma retrospectiva, pelo menos dos aprendizados que eu tive. Esse ano de 2025 foi um ano bem curioso, porque foi o primeiro ano onde eu, de fato, no meu trabalho, eu não estava trabalhando fixo em algum lugar. Então, desde que eu comecei a trabalhar com audiovisual, eu sempre trabalhei fixo, né, em algum lugar, seja em alguma empresa, seja na minha igreja quando eu comecei. Ano passado, no meu Job Gringo, quem me acompanha há mais tempo aqui sabe do meu vídeo do Job Gringo, eu trabalhei lá nessa empresa, na Musiversal, até o início desse ano. Só que, caraca, parece que faz muito tempo que isso aconteceu. E só para dar um preview antes de começar a falar sobre os acontecimentos que teve esse ano, esse vídeo ele vai ser um pouco mais improvisado do que a retrospectiva que eu fiz ano passado, porque ano passado eu acabei, enfim, roteirizando melhor o meu ano e a minha retrospectiva. Mas esse ano vai ser legal também, porque eu só não roteirizei a minha retrospectiva desse ano, porque por conta de decisões que eu tomei esse ano, eu só fui parar, entre aspas, porque na verdade eu nem parei, mas eu só fui tipo assim, caraca, beleza, entreguei as coisas que eu tinha que entregar nesse ano de 2025, em questão de trabalho principalmente. Eu só fui realmente terminar isso ontem, dia 30, sabe? Então, isso representa bastante o meu ano de 2025. Eu só tenho entregue tudo que eu devia entregar no dia 30. Na verdade, 31, porque hoje de manhã, agora pela manhã, eu só não gravei de manhã porque eu tava terminando coisas pendentes para entregar também. Então, isso representa bastante o meu ano aí nesse início de retrospectiva. Mas, basicamente, para 2025, eu não tinha feito muitas metas no sentido de conquistas físicas, digamos assim, materiais. Comprar uma câmera é uma meta? Para mim não é. Comprar um carro para mim é uma meta? Para mim não é uma meta. São coisas que me fazem chegar até a minha meta principal. Eu comecei a enxergar as metas como algo mais a longo prazo. Então é uma cascata de metas e objetivos de vida que vão, por ordem de prioridade, se aproximando do local onde eu tô hoje na minha vida, sabe? Então, qual que eu vejo que é a minha... Qual que é a minha meta de vida como pessoa, como ser humano na Terra, sabe? Como é que eu posso explicar isso? O meu objetivo de vida ele não podia ser pautado em algo em que se eu perder aquilo, se eu perder a possibilidade de fazer aquilo, de viver aquilo, a minha vida vai perder o propósito. Então eu comecei a refletir muito mais sobre isso, assim, e hoje eu vejo que, cara, audiovisual é algo que eu amo, é só vocês assistirem meu canal aqui, é algo que eu dedico a minha vida para fazer aquilo, mas não é o audiovisual pelo audiovisual, não é a arte pela arte. Eu comecei a notar que, cara, o meu objetivo de vida como ser humano nesta terra é falar do amor de Jesus e fazer o nome de Jesus conhecido na terra. Se eu perder tudo, se eu perder o meu setup, se eu perder as condições de trabalhar com vídeo, se eu perder qualquer coisa, isso é algo que eu não vou perder. Isso é algo que, independente do que aconteça, eu consigo guardar comigo e esse continua sendo o meu propósito. Se eu não tiver minhas mãos, se eu não tiver meus braços, se eu não tiver minhas pernas, isso me clareou muito assim, a mente, me clareou muito as minhas ideias, porque os meus objetivos anuais, os meus objetivos, eles pararam de ser algo tão, assim, curto, sabe? Algo tão material, algo tão tarefinha. E isso começou a se tornar algo muito... Eu não sei nem como explicar direito, tá ligado? Eu deveria ter feito um roteiro pra isso, mas se tornou algo muito mais... me deixa muito mais em paz, porque eu sei que... Cara, beleza, pode ser que daqui a 2 anos... Eu não tenho como ter certeza se eu vou estar exercendo a minha profissão de audiovisual, que é algo que é onde eu mais gasto meu tempo hoje. E, minha vida vai acabar se isso acontecer? Não. Eu ainda posso cumprir o meu objetivo de vida principal, mesmo sem o audiovisual. Mas o audiovisual e a arte, música, as coisas os talentos que eu tenho na minha mão hoje para fazer, eles contribuem absurdamente para eu chegar nesse objetivo. Então eu posso, através dos meus vídeos, passar mensagens, fazer as pessoas se inspirarem e pensar, mas o que tem de diferente nesse conteúdo aqui que, não é só
edição, não é só o cara falando, não é só audiovisual bonito. Tem alguma coisa por trás aqui que eu, tá ligado? Que eu não tô conseguindo entender o que é. E pra mim é isso, sabe? Pra mim, tudo que eu conseguir colocar dentro do meu trabalho que me ajude a cumprir esse objetivo principal da minha vida, com os talentos que eu tenho na minha mão hoje, me deixa em paz porque eu sei que eu tô contribuindo com o meu objetivo. Então, essa introdução aqui é mais pra falar assim, esse ano de 2025 e assim como os próximos anos, as minhas metas de 2026, eu vou tomar decisões, claro, né? Eu vou sempre tentar tomar decisões que me levem mais próximo desse objetivo que eu tenho. E aí se me perguntar, tá, mas no meu trabalho, qual que é o objetivo que eu tenho no meu trabalho como um todo? Qual que é o meu sonho de trabalho se eu não dependesse de dinheiro? Cara, hoje eu posso falar claramente, com todas as letras, que se eu não dependesse de dinheiro para pagar as contas, se eu pudesse fazer o meu trabalho só porque eu gosto, com certeza eu estaria produzindo vídeos. E esse é o meu sonho e é algo que eu coloco como objetivo, é produzir vídeos incríveis, que inspirem as pessoas, que tenham um audiovisual muito bem feito, uma mensagem positiva e inspiradora para quem está assistindo, e algo e dentro dessa mensagem que eu consiga colocar os princípios que eu acredito, os princípios bíblicos, os princípios da palavra de Deus dentro do meu conteúdo. Então isso é algo que é importante para mim, e se eu não dependesse de dinheiro, esse seria meu trabalho. Eu ia produzir vídeos como o vídeo do Job Gringo, que tem aqui no meu canal, como conseguir um Job Gringo, o vídeo sobre o meu setup de edição, o vídeo do como se tornar um profissional fora da curva. Todos esses vídeos são vídeos em que eu consegui cumprir esses objetivos. Um audiovisual bem feito, uma filmagem bonita, uma cor bonita, um som bonito, algo criativo onde eu consigo colocar os meus hobbies e as coisas que eu gosto. Então, esses conteúdos alguns conteúdos que eu já fiz aqui pro meu canal, eles se enquadram no meu ideal de trabalho na minha vida. Então, se eu pudesse fazer algo que eu quero sem depender de dinheiro, por exemplo, no meu trabalho hoje, enfim, como qualquer trabalho, tem muitas micro tarefas e coisinhas que eu não gosto de fazer. Mas elas precisam ser feitas para que para que as coisas se paguem, para que as coisas girem. Mas se eu não dependesse de dinheiro, para pagar as contas, para viver e tudo mais, se eu tivesse dinheiro infinito já na minha vida, isso seria o que eu faria, sabe? Eu criaria obras audiovisuais incríveis e inspiradoras com uma mensagem positiva e com princípios que agreguem na vida do meu espectador, onde eu consiga adicionar todos os talentos que eu tenho na minha mão, como música, como audiovisual, como, sei lá, algum outro hiperfoco aleatório que eu venha ter na minha vida, mas que eu consiga adicionar aquilo de uma maneira inteligente dentro desse vídeo que inspire as pessoas, sabe? Então, esse é o meu objetivo de vida ideal. Mas e se isso não se cumprir? O que vai acontecer? Minha vida vai acabar? Não, porque esse não é o meu objetivo de vida. Esse é o meu objetivo de trabalho, sabe? De trabalho, de realização de hobbies e tudo mais. Isso seria um cenário incrível para mim. Então, as decisões que eu tomo e que eu tento tomar na minha vida como um todo são em direção a isso. Primeiramente, ao meu objetivo principal, que é usar a minha vida como um todo, independente do que eu consiga fazer, mas usar a minha vida e os meus talentos e as coisas que eu tenho na mão naquele momento de possibilidade para fazer o nome de Jesus conhecido e agregar na vida das pessoas através de princípios cristãos que mudaram a minha vida, e eu tenho certeza que a partir do momento em que qualquer pessoa se abrir, se entregar para isso, vai mudar a vida dela também. E aí as decisões que eu tomo no meu trabalho são em direção a, primeiramente, esse objetivo, e segundamente, né, essa palavra não sei se existe, mas segundamente, em direção a esse objetivo de, cara, eu quero produzir, o meu sonho é produzir vídeos pro YouTube. Hoje o YouTube é a plataforma que existe, mas sei lá, num futuro, se o YouTube não existe mais e existe outra, eu quero produzir vídeos e conteúdos e materiais que inspirem as pessoas e agreguem na vida delas e ajudem e mudem a vida delas de alguma forma. Esse é o meu objetivo principal. Então, as decisões que eu venho tomando desde 2023 para cá e que eu vou continuar tomando em 2026 para frente são baseadas nisso que eu falei. Vou começar a falar sobre as coisas que aconteceram esse ano e aprendizados que eu tive, mas essa introdução foi importante para vocês entenderem o contexto que eu tô inserido aqui em 2025. Então, 2025 foi um ano muito bom, muito bom, onde aconteceram coisas incríveis e, cara, foi o ano em que eu mais trabalhei na minha vida. Foi o ano em que eu mais trabalhei na minha vida. A expectativa que eu tinha no início de 2025 era que eu já atingisse esse meu objetivo ideal de vida, de trabalho, onde eu conseguisse produzir... Cara, eu vou produzir materiais insanos, incríveis pro YouTube, inspiradores, obras de arte
Só que não foi exatamente isso que aconteceu. Por quê? Um dos passos para eu chegar nesse meu objetivo, e isso de novo venho desde lá de 2023, é ensinar as coisas que eu faço no meu trabalho, nos meus vídeos. E eu vim tomando decisões em 2024 para que eu pudesse fazer isso em 2025. Então, eu fiz minha reserva de emergência para que eu pudesse sair lá da Musiversal, do meu job gringo, e conseguir tocar, criar a minha escola de audiovisual, de criatividade. Eu fui preparando o pessoal na minha empresa desde 2024, falando, galera, ano que vem eu quero sair para tocar a ficha nos meus projetos e tal. E fui treinando outra pessoa. Então eu já tinha alguém para deixar no lugar, que é o Godoy. Então, se vocês assistirem a minha retrospectiva do ano passado, o Godoy, que é quem me ajudou a gravar algumas cenas do vídeo do Job Gringo, é o cara que eu trouxe para dentro do Job Gringo para quando eu fosse sair. Então o Godoy, e no início desse ano, em janeiro, o Godoy ficou no meu lugar e assumiu a minha posição lá na Musiversal. E ali eu saí e comecei a, de fato, trabalhar somente em direção ao meu objetivo, ao meu sonho de lançar a minha escola de audiovisual, de ensinar as coisas que eu faço e tirar só da minha cabeça e só aqui da minha mesa essas técnicas e viagens que eu tenho na hora de criar conteúdo e passar isso para outras pessoas para que elas também pudessem viver do audiovisual assim como eu vivo e principalmente criar coisas que elas se orgulhem, porque isso é algo que por muito tempo para mim foi bem presente, assim, de cara, eu tô criando só pros outros, e eu sinto que eu não tô construindo algo meu, eu não tô conseguindo fazer algo criativo pra mim, que vá perdurar e tudo mais. E até que chegou um momento em que eu consegui. Então, eu poder passar essa visão para outras pessoas foi absurdamente incrível. E resumindo, em janeiro foi essa transição da Musiversal, onde o Godoy entrou no meu lugar. Eu me mudei para esse apartamento aqui, que eu comprei um apartamento no ano passado, e eu só me mudei para ele em janeiro desse ano. E isso fazia parte das minhas metas para 2025, mas entra naquelas decisões que eu falei para vocês no início do vídeo. Talvez comprar um apartamento não fosse minha meta, o apartamento em si, mas lançar minha escola de edição de vídeo para que eu pudesse chegar no meu objetivo de um dia somente produzir vídeos para o YouTube, sem depender de grana e tudo mais, para que eu pudesse fazer o nome de Jesus conhecido, enfim, essa cascata de coisas, ter o apartamento fazia parte de um facilitador para que eu pudesse chegar nesse objetivo. Então eu morava na casa dos meus pais e eu tinha o meu setup, a minha cama e todas as minhas coisas, tudo dentro do meu quarto. Então para eu gravar um curso, para eu ter autonomia de, cara, eu vou montar os tripés aqui e vou montar um cenário para gravar minhas aulas e eu vou deixar aqui. Eu não podia fazer isso na minha casa, porque o meu quarto eu tinha que decidir entre deixar minha cama para eu dormir à noite ou montar um setup para eu gravar minhas aulas e dormir no chão. Então eu não tinha muita autonomia de espaço e tudo mais. E aqui no meu apartamento isso foi muito bom porque eu posso simplesmente montar um setup na minha cozinha, que foi o que aconteceu no início desse ano. As primeiras aulas do curso The Good Start eu gravei na minha cozinha. Porque o apartamento, enfim, não é muito grande, mas eu precisava de uma certa distância para fazer o cenário que eu queria, então eu montei um setup na minha cozinha. E foi isso, e funcionou e tudo mais. E essa autonomia de ter dentro do meu apartamento, eu poder deixar 2-3 meses um setup montado com o tripé dentro da pia, foi muito bom. Então eu me mudei para o meu apartamento em janeiro com esse objetivo de, cara, eu preciso ter essa autonomia para que eu consiga focar na criação da The Good Job Crew e não me preocupar em, cara, será que eu estou incomodando a minha mãe com o setup montado aqui? E com certeza eu estaria, porque daí ia estar com, sei lá, tripé e luz e coisa montada no meio da casa. Me mudar para o meu apartamento foi muito bom por conta disso. E aqui, falando sobre criações específicas, no início desse ano, o meu primeiro post desse ano no meu Instagram foi um post colaborativo com o meu outro Instagram, que é mais aleatório, assim, que eu posto eu tocando guitarra e tal. Eu gravei uma música, um cover do Justin Bieber, Hold On, baseado nos aprendizados que eu tive no curso do Celo. Então eu aprendi, eu fiquei bem voltado para essa parte de criação de áudio também esse ano. Final do ano passado e início desse ano. Eu aprendi muito com o curso do Celo e isso é uma parada importante porque no futuro, aqui nesse ano, conforme eu for falando, vocês vão se ligar o porquê. Então fica com essa informação. O primeiro Reels, o primeiro post que eu tive esse ano no meu Instagram foi uma música, um cover que eu gravei vídeo e áudio, tocando guitarra, cantando, fazendo toda a produção ali. E isso foi bem importante para um acontecimento bem grande que aconteceria depois no futuro próximo ali durante o ano de 2025. Então esse é um parênteses que eu queria abrir aqui e eu vou deixar esse Reels aqui, foi esse Reels aqui que eu postei. Midnight till morning, call if you need somebody, I will be there for you. Midnight till morning, call if you need somebody, I will be there for you. I need
Então esse ano teve bastante assim dessa veia mais musical, porque, enfim, né, a música sempre fez parte da minha vida, mas eu nunca tinha me aventurado tanto a estudar mais essa parte de produção em si, né, de gravação e tudo mais. E, cara, é um mundo à parte, assim. Uma coisa é tu saber tocar um instrumento, outra coisa é tu saber gravar. Então tu sente que tá aprendendo a tocar de novo quando tu começa a entrar no mundo da produção, porque é totalmente diferente. Mas é algo que eu sempre quis e esse ano investi bastante tempo nisso também. Assim como bastante tempo eu investi em outras coisas, mas essa é uma parada importante porque o curso do Celo foi bem importante nesse início de ano aí. Em fevereiro, entrei de cabeça somente na criação da The Good Job Crew. Galera, isso é uma parada importante, é uma das primeiras coisas que eu levo de aprendizado assim desse ano. O início da The Good Job Crew, toda a criação da plataforma, toda, sei lá, o marketing no sentido estratégico, a produção das aulas, tanto criação do conteúdo, organização do conteúdo, roteirização das aulas, gravação das aulas, a palestra das aulas, né? Tipo, enfim, quem estava dando as aulas ali, palestrando as aulas, foi tudo eu. Então, assim, foi muito bom no sentido de, cara, beleza, hoje, no final de 2025, eu entendo cada processo necessário para lançar um produto digital, para lançar um curso. Eu entendo cada ponta da criação da minha escola. Então, hoje, isso foi bom porque eu aprendi, mas o meu aprendizado pro ano que vem cara, não dá para fazer sozinho essa parada de novo. Porque, assim, os primeiros 6 meses desse ano de 2025 tiveram diversas coisas que aí eu vou trazer aqui, mas resumidamente os primeiros 6 meses de 2025 eu criei do zero a minha escola de edição de vídeo. Eu lancei 4 cursos, 4 cursos e um workshop ao vivo, né? Então foram 3 cursos de iniciante, o The Good Start, curso de Premiere, um curso de DaVinci, um curso de After Effects, um curso avançado onde eu ensino as técnicas e enfim, as edições dos meus vídeos aqui do YouTube e do Instagram, e mais um workshop ao vivo. Então eu nunca tinha feito nenhuma dessas coisas e eu me enfiei de cabeça e fiz tudo sozinho, sozinho naquelas, porque eu tive a ajuda do PP, do Pedro Zanetti, para fazer as páginas de venda. Então eu ia fazer até mesmo as páginas de venda, mas aí eu vi que não ia ter condição de fazer tudo isso, é uma carga absurda. Então o PP, eu contratei ele para fazer as páginas, ficou um absurdo, porque ele é muito bom. Vou deixar até aqui na descrição para quem quiser o Insta dele, quem quiser fazer páginas de site e tudo mais, o PP é absurdo. Então, assim, foi um aprendizado de, ok, que legal que eu fiz quase tudo sozinho, mas não vamos fazer de novo, porque agora, como eu já sei todas as pontas, tudo que precisa, na próxima vez eu sei quem contratar. Eu sei que eu preciso contratar um cara para fazer tal coisa. Então, um exemplo disso, que é um exemplo que eu sempre uso, eu comecei fazendo mirando num objetivo de ter a The Good Job Crew e eu tinha os passos para chegar nisso. Mas muita coisa aconteceu nesse ano por conta de eu não saber nem que existia uma tarefa X. Então, um exemplo, eu sabia que para vender o meu curso, eu tinha que, por exemplo, sei lá, hospedar o meu curso na Hotmart para a pessoa ter onde pagar pelo meu curso, mas eu não sabia que para que a plataforma da Hotmart, quando a pessoa pagasse, eu precisaria vincular isso na minha área de membros, por exemplo, porque isso foi outra coisa. Eu quis lançar a The Good Job Crew e todos os cursos com a maior qualidade possível. Eu não queria lançar uma parada feia. E eu tinha muito... Eu nunca lancei... Em 10 anos trabalhando com audiovisual, eu nunca lancei um produto assim. Então eu não queria que no momento em que chegasse o meu primeiro lançamento de algo, de curso educacional e tal, a parada parecesse um golpe, parecesse tipo uma parada mal feita, que tu entra na página, nossa, mano, isso aqui parece muito um bagulho de golpe, assim, que a galera vende aí. Então eu queria que realmente parecesse algo institucional, algo bem feito, algo confiável, principalmente algo confiável, e que passasse longe de parecer algo que fosse um golpe. Então o PP fez muito isso nas páginas de venda, eu fiz muito isso na hora de vender o curso, eu não fiquei fazendo promessa absurda e mirabolante. E na hora de decidir qual plataforma de área de membros eu ia fazer, eu devo ter testado umas 10 para mais área de membros. E tudo isso gera um custo, tudo isso gera tempo, enfim, gera um estresse. Então muito do meu tempo foi só testando a área de membros até eu achar uma que fosse estável, que fosse bonita, que fosse personalizável, que fosse white label, né? Que eu pudesse, enfim, colocar o meu logo da minha empresa sem ter o logo da empresa que criou aquela área de membros e tudo mais. São tantas microtarefas que eu fiz nesses 6 meses, de janeiro a julho, que eu não consigo nem me lembrar, assim.
Mas, voltando no exemplo que eu estava dando, para eu vincular a Hotmart com a minha área de membros escolhida, eu precisava de algo chamado webhook. E, cara, que diabos é o webhook, tá ligado? Que diabos é o webhook? Como é que eu vou saber? Quem trabalha com marketing digital, quem trabalha aí, vai saber o que é webhook. Mas pensa uma pessoa que é... Cara, eu sou editor de vídeo. O que eu vou saber o que é webhook? Aí, esse é um exemplo de, tipo assim, eu não sabia que existia o webhook e o que eu precisaria, enfim, vincular uma gateway de pagamentos com a minha área de membros através de um webhook. Eu tive que aprender. Isso é uma das coisas que eu não sabia que existia, que não estava no meu planejamento para a criação da The Good Job Crew, mas é uma microtarefa absurdamente importante que precisava estar funcionando para que eu pudesse lançar. Então, essa e 1 milhão de outras microtarefas, eu aprendi. Então, isso foi muito positivo, mas foi uma loucura, porque eu me programei com uma reserva de emergência X. Mas, cara, não estava programado na minha reserva de emergência X eu testar mais de 10 áreas de membros até achar uma que eu gostasse. Então, pensa que isso gerou um custo a mais do que eu estava programado. Então, isso gerou um problema a mais, um estresse a mais. Então, de novo, que legal que rolou, e que legal que deu certo, e que legal que agora eu tô no final de 2025 podendo contar isso como uma história de sucesso. Mas esse foi um aprendizado, isso é a famosa dor de crescimento de qualquer empresa, né? Mas muita coisa mesmo, vai ser terceirizada, porque não precisa depender do Samuel fazer tudo sozinho, sabe? Então, esses 6 primeiros meses foi um grande desafio para o lançamento da The Good Job Crew, porque eu estava fazendo todas as coisas ao mesmo tempo. Estratégia de marketing, aí eu decidia que, beleza, eu vou seguir essa estratégia. Então, eu até fiz um não lançamento, eu vou deixar aqui, vou botar o Reels aqui do meu não lançamento, que foi algo que eu pensei justamente para não parecer essas coisas de golpe, que nem eu falei para vocês, tipo, ou golpe ou marketing digital que todo mundo tá acostumado, de você vai faturar 1 milhão através da edição de vídeo. Não, eu detesto isso. Eu queria ficar longe disso. Então, eu fiz um não lançamento, tipo, para ser meio que o diferentão e tal, não sei o quê. Então, eu procurei fazer uma estratégia diferente para fazer os lançamentos. Então, eu vou deixar aqui o Reels pra vocês verem. Esse cara aqui se demitiu do emprego dos sonhos pra viver da arte dele. A propósito, esse cara aí sou eu, Samuel Lopes. E agora, oficialmente, eu ganho a vida como youtuber, quer dizer, criador de conteúdo. E eu produzo esses vídeos que você tá vendo aí, onde eu conto histórias e situações do meu dia a dia como editor de vídeo profissional e dou alguns centavos de contribuição que podem te ajudar na sua carreira no audiovisual ou em qualquer outra área dessa nossa indústria criativa. E de todas as DMs e comentários que eu já recebi, a mais frequente sempre foi: cadê o curso? E eu vou abrir meu coração pra você agora. Eu nunca lancei um curso porque eu tenho um pouco de vergonha da vibe dos lançamentos na internet. Tipo, eu não consigo gravar um vídeo te convidando pra 7 dias de live, 100% online, 100% gratuita, pra eu te vender o meu curso no final. Então, eu resolvi fazer um não lançamento. Exatamente. Eu vou ser sincero com você e vou literalmente explanar todos os próximos passos, datas e preços para que você possa se preparar. Até julho de 2025 serão lançados 4 cursos de edição de vídeo dentro da minha escola de criatividade, a The Good Job Crew. O primeiro projeto, intitulado The Good Start, será lançado no dia 17 de março de 2025. O The Good Start consiste em 3 cursos, onde iniciantes do absoluto zero aprenderão desde como baixar o programa de edição até entregar um belo resultado onde ele será digno de dizer ao mundo: sim, eu sei editar vídeos. Cada um dos cursos The Good Start vai custar R$520. E se você quiser levar um combo com mais de um curso, você com certeza vai ter um descontão do patrão aqui. E ainda quem comprar entre o dia 17 de março e 21 de março ao 12h30, ganha um cupom de desconto de R$300 para ser utilizado no nosso 4º curso, que será lançado no dia 8 de junho, o The Good Experience. O The Good Experience será o nosso carro-chefe. Essa será a virada de chave que você precisa para transformar suas edições de vídeo simples em verdadeiras experiências audiovisuais, que fazem o espectador arrepiar, palpitar o coração e dilatar a pupila de tão inspirados. Aqui você vai aprender muito além de ferramentas, efeitos e plugins. Eu vou te mostrar o pensamento que tem por trás da edição que transforma um vídeo em um material diferenciado que vai fazer seus espectadores e seus clientes se inspirarem com o que estão consumindo. Bem, o preço desse curso é a única coisa que eu ainda vou guardar segredo, mas eu posso adiantar. O preço será compatível com todo o conhecimento de edição, produção, tratamento de áudio, manipulação de música, roteirização, retenção e muito mais que eu vou te entregar nesse curso. Entre agora no canal de transmissão que eu criei aqui no meu Instagram para receber as novidades antes de todo mundo. E foi com essa ideia do não lançamento que eu lancei a minha escola de edição de vídeo. Então, eu queria realmente passar o máximo de credibilidade no ponto de, cara, tu quer aprender edição de vídeo? Quer aprender a fazer o que eu faço? Vem comigo. Tu vai aprender, mas eu não tô te prometendo
milhões, eu não tô te prometendo que tu vai ficar rico, milionário, que tu vai mudar de vida, mas eu consigo te prometer que se tu quer criar conteúdos inspiradores e experiências audiovisuais, assim como eu faço, vem cá que eu te ensino. E através disso, pode ser que tu mude de vida. Dependendo do que tu for escolher fazer com esse conhecimento, tu pode realmente mudar de vida, assim como foi comigo. Então, esse lançamento da The Good Job Crew foi muito importante pra mim, assim, porque eu vi a realidade de que eu não poderia ser somente artista. Somente, eu vou fazer arte pra inspirar pessoas e tal. Eu tinha que definitivamente puxar um lado empresário. E eu fui aprendendo isso esse ano aos trancos e barrancos. Em março foi o lançamento dos 3 primeiros cursos, o The Good Start, Premiere, After Effects e DaVinci. Deu um problema na minha gateway de pagamento, na minha plataforma de membros no dia do lançamento. Era para lançar no dia 17 de março e teve algum problema de servidor, eu não sei o que é, que daí não estava no meu controle. No dia do lançamento eu tive que adiar para 2 dias depois. Então a plataforma lançou no dia 19 de março e foi muito bom. Foi um período muito legal, assim, onde eu consegui ver que pessoas de verdade gostavam do meu trabalho a ponto de abrir a carteira delas e me pagar para eu ensiná-las. E isso parece uma coisa idiota de se falar, mas quem trabalha com criação de conteúdo, criação como um todo, entende isso. A gente muitas vezes se auto-sabota e tipo assim, cara, quem é que vai querer saber sabe o que eu tô pensando, o que eu tô fazendo aqui? E isso foi uma quebra de paradigmas, assim. Então foi uma prova de que, cara, realmente tem pessoas que realmente estão interessadas no que eu tô fazendo. Então foi uma quebra de autossabotagem muito grande que eu tinha. Até o momento de lançar esse curso eu tinha, tipo, mano, será que alguém vai comprar? 2 coisas bem importantes que aconteceram em março também, que foi... A primeira delas, a gente começou as preparações, foi o start do espetáculo de Natal da minha igreja. E se você assistiu a minha retrospectiva do ano passado, você vai lembrar que eu também participei do espetáculo de Natal no ano passado, peraí. Assim como eu participei do espetáculo de Natal da minha igreja nos últimos, sei lá, mais de 10 anos, desde que eu me entendo por gente. O espetáculo de Natal da minha igreja é algo muito importante no meu ano e que eu não abro mão de participar. Por que eu não abro mão de participar? Lembra no início do vídeo que eu falei que, cara, eu tenho um objetivo maior do que qualquer outro, eu tenho aquele objetivo principal, fazer o nome de Jesus conhecido através das coisas que eu tenho em mãos para fazer. E o espetáculo de Natal lá da igreja é algo que se encaixa totalmente com isso. Totalmente. Não faz parte do meu trabalho, da minha renda, do meu trabalho, do meu dia a dia, do audiovisual, da minha empresa, mas é um projeto em que eu tenho condições de contribuir com o que eu sei, com o que eu tenho em mãos, com os talentos, com os dons que Deus me deu. E eu consigo ver o objetivo claro daquilo que se encaixa perfeitamente com o meu objetivo principal de vida. Então a gente começou em março para algo que foi apresentado em dezembro. Isso é um ponto bem importante porque é uma das decisões que eu aprendi esse ano também. A primeira reunião que a gente teve do espetáculo de Natal, a Priscila, que é a diretora, que é uma pessoa incrível, criativa, talentosa, realmente ela tem um dom para essa parada da arte, de contar histórias e trazer essa mensagem do Natal, do nascimento de Jesus e tudo mais, dentro de uma mensagem contextualizada. A gente começou a fazer as reuniões em março, de brainstorm, de entender o roteiro e tudo mais, e a gente se empolga bastante na hora de dar ideia, né? A gente se empolga bastante na hora de dar ideia. E não foi diferente esse ano. E isso é bom, isso é maravilhoso. E teve muitas ideias que eu dei ali que dependiam de mim para fazer. Então, por exemplo, muitas coisas a gente faz uma integração de telão, audiovisual no telão, misturado com cenas no palco. Então a gente teve muitas ideias geniais assim para fazer, e isso lá em março a gente já via que tipo assim, cara, isso aqui vai demandar bastante trabalho, Então, isso tenho em mente que durante esse ano assim, em paralelo com o lançamento do curso, em paralelo com o lançamento da The Good Job Crew como um todo, em paralelo com tudo que aconteceu esse ano, desde março, em alguns momentos do meu dia, da minha semana, do meu mês, eu tava trabalhando voltado pro espetáculo de Natal. Então, lá em março a gente começou os preparativos e tudo mais, e segue a vida. O que mais que aconteceu em março? Lembra do meu curso de produção musical do Celo? Então, o Celo é o cara que produzia as retrospectivas musicais do Lucas Inutilismo. Retrospectivas musicais essas, eu zerei todas. Todos os meus anos até 2023, que foi a última retrospectiva musical que teve, eu simplesmente esperava ansiosamente por um momento em que lançasse aquela retrospectiva, porque, cara, quem acompanha o Lucas Inutilismo dentro desse cenário ali das retrospectivas, sabe o quão
genial é aquilo, sabe? E eu admiro o Lucas como criador de conteúdo. É uma inspiração pra mim no sentido de, cara, ele consegue criar conteúdo, tipo assim, sei lá, de comédia, as paradas que ele faz mais voltado pra comédia e tal, mas ele consegue vincular projetos paralelos onde ele consegue encaixar os hobbies e os talentos e as coisas que ele gosta de fazer, como retrospectivas musicais, de tu pegar as músicas que bombaram no ano e fazer um medley gigantesco em formato de metal, tá ligado? De rock. Tipo, mano, aquilo ali pra mim, sempre, desde de 2019 a 2023, que foi quando teve as retrospectivas do Lucas, aquilo ali explodiu a minha mente de uma forma absurda. E eu já gostava do conteúdo dele ali, de comédia e tal, mas aquilo ali me fez admirar mais ainda o cara. E basicamente, quando eu comprei o curso do Celo, eu já sabia que era ele que produzia as retrospectivas do Lucas, e eu comecei a acompanhar mais o trabalho do Celo. Em 2024, eles lançaram o álbum do Lucas autoral, o álbum Humanamente, que daí eram as músicas autorais do Lucas Inutilismo, daí como Lucas Music, né, como artista independente. Eles lançaram o álbum do Lucas e eu também, cara, achei absurdo, assim, um trabalho absurdo, uma qualidade muito boa. E basicamente, em março, teve um show do Lucas Inutilismo aqui em Porto Alegre com as músicas autorais dele. E quem que é o baixista da banda do Lucas? É o Celo, que é o meu professor de produção musical. E aí eu comecei a ligar os pontos, né? Naquele momento em que eu postei o vídeo cover lá do Justin Bieber no início do ano, em janeiro, eu consegui me aproximar um pouco mais do Celo, porque, enfim, eu produzi aquela música com os conhecimentos que eu tive no curso dele. Então eu mandei pra ele, marquei ele e tal, tipo, agradeci pelo curso, falei do curso nos meus stories e tudo mais. Então e o Celo viu, né? Ele foi lá, viu, curtiu, comentou, falou, muito massa, cara, não sei o que e tal. Então eu tive uma mínima aproximação do Celo através daquele conteúdo que eu criei. E quando foi em março que tinha o show do Lucas, eu comecei a ligar os pontos. E aí eu pensei, cara, eu tenho um contato com o Celo. Eu gosto muito do Lucas e eu super faria de graça um vídeo do show dele aqui em Porto Alegre. Faria de graça, tipo, por que eu não pego e meto louco, mando uma mensagem pro Celo e vejo se eles não querem um vídeo? Eu não tenho nada a perder. E eu vi aquilo como uma oportunidade tanto de me aproximar deles, né, por serem criadores e pessoas desse ramo criativo em que eu me inspiro e que eu admiro muito, tanto também pra mim, eu poder ter no meu portfólio um vídeo pro Lucas Inutilismo é uma parada bem especial, tanto por conta do tamanho que esse cara tem no Brasil, na criação de conteúdo no Brasil, quanto pessoalmente, porque há muitos anos eu brilho o olho através dos conteúdos que esse cara cria. Eu resolvi fazer isso, mandei uma mensagem pro Celo e tal, e deu certo. Eu até gravei um vídeo aqui pro meu canal mostrando assim como que foi essa história como um todo. Fala, Celão, tudo certo, meu professor? Não sei se você lembra de mim, mas eu sou seu aluno, hahaha. Cara, no show aqui de Poa com o Lucas, você apoia eu fazer um vídeo absurdo do evento? Não vou cobrar nada. Eu até comprei o ingresso pro show já. Mas se der bom o vídeo, e vai dar, eu só pediria autorização de vocês pra ensinar a edição dentro do meu curso de edição de vídeo. Mas acredito que dá pra fazer uma parada sinistra na pegada dos vídeos desse mano aqui. Salve, Samuel, tudo bem, meu mano? Acredito que não teria nenhum problema. Eu vou mandar pro Lucão essa tua mensagem, mas assim, qualidade absurda. Inclusive, posso ver de conseguir você entrar no backstage e tal, te botar ali, tá ligado? Posso ver essa possibilidade também, ver se é interessante. Mas resumindo, eu consegui, na cara de pau, ir lá gravar o show do Lucas, e eu fui com gana, assim, eu fui com sangue nos olhos pra conseguir fazer um conteúdo, um vídeo, tipo assim, muito brabo, e que fosse chegar neles de uma forma, tipo assim, tá, não é só um cara que veio fazer um videozinho aqui no show e a gente vai postar no Reels e deu. Eu queria que realmente fosse um vídeo diferenciado, sabe? Algo que desse pra ver um cuidado, que desse pra ver, tipo, cara, isso aqui tá diferente dos iguais, tipo assim, sabe? Então eu me inspirei bastante nos vídeos do Gibson Hazard, que ele fazia bastante vídeo pra artistas, misturando 3D, não é só um monte de loucurada, não é só o cara tocando no palco, não. Tem um contexto, tem uma história sendo contada, mesmo que seja um show de rock e isso seja muita loucurada, sei lá, é gente batendo cabeça e tal, tem nuances, eu consigo mostrar uma história sendo contada aqui. Então, eu me puxei, fiz uma parada bem legal, assim, uma palheta em 3D, fiz uma introdução com 3D, com um drone FPV que eu fiz aqui no centro de Porto Alegre, num monumento que tem ali em Porto Alegre, na usina do gasômetro. E eu consegui tirar um resultado bem legal. Eu vou deixar aqui esse Reels para vocês assistirem também.
informação na saudade que eu tava. Eu não sou tão bom com palavras, tudo parece confuso. Mas fica tranquilo que isso vai passar. Me tornei, ainda não sei. Conceituado, estrada, aquariano, nato, volátil de fato, me camuflando no mato. Então fiz esse vídeo lá pro Lucas, eles gostaram demais, gostaram muito. Eu postei no meu stories também, eu fiz um módulo dentro do meu curso, no curso de iniciantes, ensinando a fazer ali a transição que eu fiz com a palheta em 3D e tudo mais. E foi bem massa. E eu ainda tirei um outro conteúdo disso, que foi uma divulgação do meu curso com o material ali do Lucas. Então eu peguei uma música do Lucas, desse álbum dele, fiz uma paródia ensinando a fazer uma palheta em 3D, assim como eu fiz no vídeo dele. Então esse tipo de coisa é algo que eu gosto muito de fazer e foi bem legal porque deu um resultado bem bacana, assim. Então foi esse resultado que eu tirei aqui desse vídeo. Como transformar essa palheta em um objeto 3D no After Effects. Tira duas fotos da palheta e joga o fundo transparente. Joga as duas lá dentro do After e liga o botão de 3D lá pra gente. Habilita duas telas, vem na palheta e dá uma recuada legal. Recompõe as duas, ativa o 3D e toma a palhetada tridimensional. Puxa o take do Lucas e a palheta animar. Cria câmeras que filme, agora é só alinhar. Aproxima a câmera da palheta até ela atravessar. Colômetro acaba, o meu lote que é brabo e agora é só renderizar. Quero aprender a editar vídeo, mesmo que esteja bem no começo. Vem aprender dentro do meu curso. Chega de vídeo igual, quer ser profissional, comenta LV. E isso foi muito legal, cara. Isso foi muito, muito legal. Eu tô sem roteiro aqui, talvez eu não tô conseguindo expressar o quão legal foi isso, mas foi muito massa. Em maio de 2025 foi quando eu comecei a executar o plano de lançamento do meu curso avançado, o The Good Experience. Então o The Good Experience ele ia ter um workshop ao vivo de 2 dias, onde eu ensinei a galera e tive um tempo com a galera para falar sobre inteligência artificial, sobre storytelling, roteiro, sobre diversas outras coisas, assim, sobre criação de conteúdo, mas era bem focado em inteligência artificial, porque era, enfim, né, é o que tava mais no hype esse ano e tudo mais. Então eu decidi ir para esse lado, mas não porque eu gosto de falar de inteligência artificial. Eu utilizo a IA no meu trabalho absurdamente hoje, mas não da maneira que a galera no geral pensa assim, de o cara pega e gera tudo com IA. Então eu não queria passar essa visão também, mas eu queria passar a visão justamente de utilizar a inteligência artificial como auxílio no teu trabalho e não utilizar a inteligência artificial para fazer o teu trabalho. Então, em maio eu comecei alguns conteúdos ali sobre inteligência artificial. Eu também fiz um outro conteúdo sobre cenários, como que eu monto meu cenário aqui, onde eu utilizei essa parada de criação musical, de produção musical, que era um Reels de Sicko Mode, do Travis Scott, onde eu mostro como que eu fiz um cenário de gravação aqui na minha casa, aqui no meu apartamento, na minha cozinha, com a música do Travis Scott de fundo. Então, eu vou deixar aqui esse Reels para vocês assistirem. Bora comigo transformar minha cozinha em um cenário de gravação incrível. Vou aproveitar esse espaço pra criar profundidade na minha cozinha. Minha Sony 16mm na pia. Puxei esse móvel pra pôr coisa em cima. Puxei o banco. Eu pego a luz, jogo no canto dessa mesa. Posiciono a outra aqui atrás, mas que beleza. Pega MacBook pra editar sem ler. O suporte sim, o do iPad da empresa. Pega outra luz. Eu jogo um LED no MacBook e jogo outro bem no iPad. Pra gravar o áudio, pego minha plug e pro microfone. Pego o tripé, suporte, junto os dois. Vou ligar o cabo no microfone condensador. Troco a lente pra aumentar a compressão no corredor. Liga a luz de trás, vira esse botão pra mudar a cor. Se você quiser uma aula completa desse cenário aqui, toda de graça, completamente free. Se você quiser comenta cenário e eu te mando um link. É só se cadastrar, entra e assistir. E como eu falei, em maio também foi esse início dos conteúdos sobre inteligência artificial para divulgar o meu workshop.
de 2 dias, onde nesse workshop de 2 dias eu ia passar conteúdos absurdamente insanos e valiosos, mas o objetivo desse workshop também era lançar o meu curso avançado. Então eu gostei desse formato de workshop porque não fica aquela coisa de 7 lives 100% online, 100% gratuitas, onde eu tô me fingindo de louco e no final vou vender um curso. Não. Eu definitivamente falei, galera, vai ter o workshop dia tal e tal, comprem o ingresso que é 20 pila, depois vai virar 40 pila, depois vai virar até 90 reais, eu acho que foi o último preço de ingresso. E dentro desse workshop eu vou te ensinar muita coisa sobre esse mundo do audiovisual, mas no final dele eu vou te vender o meu curso avançado. Então eu deixei isso bem claro e foi em maio que eu comecei a postar esses conteúdos. Então, o conteúdo que mais me rendeu, assim, vendas de ingresso pro workshop e consequentemente pro curso avançado, foi esse daqui. A inteligência artificial vai roubar o meu emprego. Que pena, meu amigo, porque o meu ela não vai. Todo esse vídeo que você está assistindo foi feito com auxílio de inteligência artificial, porém com a direção, animação e edição da minha inteligência natural. Quando você aceita que a inteligência artificial é uma ferramenta, você começa a descobrir um mundo de possibilidades que antes parecia impossível, como gerar uma imagem com ChatGPT, usar uma outra IA para converter essa imagem em objeto 3D mais rápido do que nunca antes e ainda poder animar essa imagem dentro do seu vídeo. Criar cenários inteiros a partir de IA e fingir que você não está andando na esteira da academia. Separar os instrumentos da sua trilha sonora para manipular a emoção do seu vídeo da forma que você quiser. E tudo isso que você acabou de assistir é o que nós vamos construir juntos nos dias 7 e 8 de junho no workshop Creating a Masterpiece. Então, se você quer entender como utilizar a sua inteligência natural para utilizar a inteligência artificial nos seus vídeos e não perder a sua identidade, comenta AWS aqui nesse vídeo que eu te mando o link para adquirir o seu ingresso para o workshop. Então, com esse vídeo aqui, foi basicamente, cara, foi um dos poucos vídeos que eu postei no mês de maio. E isso caracteriza bastante o meu ano porque eu tava com tantas microtarefas no bastidor, assim, coisas que eu precisava fazer, como eu citei já o webhook, por exemplo, essas coisas, a estruturação da plataforma, a gravação das aulas, a edição das aulas, a postagem das aulas dentro da plataforma do curso e tudo mais, tudo isso dependia de mim. E então eu acabei pecando bastante na quantidade de conteúdos que eu estava postando. Eu não tive um resultado ruim, mas pelo fato de eu estar fazendo tudo e de eu querer abraçar o mundo ali naquele momento, eu podia ter otimizado muito mais isso. Eu podia ter postado muito mais conteúdos legais como esse de inteligência artificial que eu postei. Poderia ter feito muito mais coisas para fora, que eu não consegui, para fora eu digo nas redes sociais, que eu não consegui fazer por conta de eu estar envolvido muito no bastidor. Na criação da plataforma como um todo, no suporte dos alunos que já tinham comprado o The Good Start, porque eu já tinha 3 cursos ativos, então eu estava postando novas aulas nos 3 cursos que já estavam ativos, enquanto eu estava gravando as aulas do curso avançado que tinha que sair, enquanto eu estava fazendo a estratégia de marketing do workshop para lançar o curso avançado que ia sair. Então eu estava fazendo todas essas coisas ao mesmo tempo. Então é impossível que tu consiga fazer tudo, e eu não consegui fazer tudo. Então eu foquei muito mais no bastidor, porque eu queria cuidar de quem já estava dentro da plataforma, eu queria dar suporte para quem já estava dentro, mas ao mesmo tempo, o tempo que eu tinha em que eu não estava fazendo isso, eu estava tocando ficha e tentando fazer conteúdo para vender workshop e tudo mais. Então chegou o mês de junho, que foi o lançamento, que foi o workshop e o lançamento do curso avançado, e cara, foi muito legal. O workshop eu estava bem nervoso porque... Cara, 2 dias, tu conversando, o workshop ele era tipo num sábado e domingo, das 10 da manhã às 5 da tarde, com um intervalo de almoço e tal. Então eram 2 dias conversando com pessoas ao vivo, ensinando algo ao vivo pra elas, e eu nunca tinha feito isso. E eu não sou um cara muito de falatório, assim. Na minha vida eu sou bem quieto, eu sou bem na minha, eu sou bem caseiro. Então eu tava tipo assim, cara, como é que eu vou durante 2 dias ficar tagarelando pra um monte de gente e não só tagarelando, tipo assim, eu tenho que entregar conteúdo valioso, sabe? Foi bem desafiador, mas cara, foi muito massa, muito massa. A galera que participou do workshop interagia pra caramba. De novo, foi uma prova real que, pô, realmente tem pessoas que gostam do meu trabalho. O meu trabalho, ele tá impactando a vida das pessoas positivamente. Então a gente teve esse workshop de inteligência artificial ali, de
de criação de conteúdo e como utilizar a IA como um recurso no nosso trabalho. A galera gostou pra caramba e aí foi o lançamento do curso avançado. Ali no mês de julho, basicamente eu fiquei o restante do mês de julho no bastidor de novo pra fazer o lançamento, acolher as pessoas que estavam entrando pra dentro da minha plataforma, fazer ali onboarding na comunidade e tudo mais, várias paradas que também estavam dependendo de mim. E cara, foi muito massa assim, foi muito massa. Eu conheci muita gente incrível assim, muitos editores e pessoas que não eram editores, mas estavam entrando pro mundo do audiovisual através ali de terem se inspirado com o meu trabalho. Em agosto foi o lançamento do desafio de edição desse nosso curso avançado, onde foi uma parada bem massa também, porque eu sempre prezo por fazer as coisas o melhor que eu posso, sabe? Eu proporcionar a melhor experiência que eu posso para os alunos e tudo mais, e dessa vez não foi diferente. Ano passado, eu tive a oportunidade de conhecer o André Pili, de conhecer o Arthur Miller, de ter um contato mais próximo com o Matheus Ferreira da Brainstorm. E na hora de fazer o desafio de edição, eu resolvi trazer esses caras para serem jurados no desafio de edição. Então eu agradeço imensamente a eles, porque foi uma experiência muito massa poder trazer pessoas de peso do mundo do audiovisual e proporcionar para os meus alunos ter um contato com essa galera, ter esses caras absurdamente grandes no mundo audiovisual avaliando o trabalho deles. Isso me deixa muito feliz, sabe? Isso é uma coisa que pra mim foi muito massa de fazer, muito massa de proporcionar, que eu quero fazer mais vezes. E a experiência do desafio de edição foi muito massa, porque pra mim, as coisas que mais me fizeram crescer e progredir assim na edição de vídeo, na criação de conteúdo e superar barreiras nesse mundo foi estar criando, sabe? Foi estar fazendo algo, produzindo algo. E eu vejo que muita gente peca nisso, de, cara, compra curso, vê tutorial no YouTube, enche a cabeça, fica com a cabeça gorda de tanta coisa que tem, tanto conhecimento que tem, mas não consegue dar o próximo passo porque fica com conhecimento acumulado e não põe em prática. Então eu achei bem importante assim eu ter feito, logo após o lançamento do curso, já colocar um desafio de edição pra fazer a galera se mexer, sabe? E foi muito massa, cara, porque a galera pegou junto, a galera, os jurados ali ajudaram muito também no sentido de ser um incentivo a mais, porque, pô, o André Pili vai estar assistindo meu vídeo, mano. O Arthur Miller vai estar assistindo meu vídeo. O Matheus Ferreira vai estar assistindo meu vídeo. Então, ter essas personalidades junto no desafio foi algo muito incrível e muito massa, que eu agradeço demais, André, Arthur e Matheus, por terem topado essa maluquice, essa ideia. E eu espero que a gente possa fazer mais desses mais pra frente também. E é um dos objetivos que eu tenho para 2026 também, fazer mais desafios como esse. E em agosto também foi um mês bem importante, porque agosto foi bem literalmente no meio do ano, né? Então representou também nas coisas que eu tava me propondo a fazer, assim, a viver no meu trabalho e tudo mais. Representou uma grande virada também no ano, porque o primeiro semestre de 2025 ele foi dedicado para a criação da The Good Job Crew, assim como um todo, e eu fiquei muito satisfeito e feliz por ter conseguido fazer esse lançamento, porque, enfim, é algo que é um sonho e é um dos passos que eu vejo para chegar no meu objetivo, assim, de trabalho, de vida. Mas agosto representou essa virada por quê? Lembra do espetáculo de Natal, que a gente começou a fazer as reuniões de brainstorm e tudo mais lá em março? Agosto a gente começou as gravações. Então eram diversas cenas para serem gravadas e tudo mais, para contextualizar a história, né? Então a gente tinha a personagem principal e a gente contextualizava partes da história dela no telão e partes da história dela no palco. Tinha uma cena específica que foi dentro dessas ideias que a gente deu e tudo mais, que era uma ideia que era e foi uma ideia genial, assim, muito massa, de representar as distrações que a gente tem na nossa vida através de um óculos de realidade virtual em uma jornada da personagem principal em um mundo de distrações. Então era um reino de distrações o nome da cena. E eu dei a ideia de fazer essa cena em 3D e tal, não sei o quê, e beleza. Eu comecei a fazer essa cena em 3D em agosto. E também em agosto foi quando a gente começou as gravações para o espetáculo de Natal. E, cara, é sempre muito massa, assim. A gente consegue colocar muito da nossa criatividade, da nossa energia, assim, dentro do espetáculo de Natal, porque é um ambiente onde abre muita margem para ser criativo, para colocar ideias mirabolantes em prática. Então foi muito massa, a gente gravou duas diárias, assim, diárias não, acho que foram 3 dias para gravar no apartamento e 3 dias para gravar na floresta e na casa do Hobbit. Louco, meu! Absurdo!
Nossa, meu, isso aqui é cinema, Samuel? É isso que eles chamam de cinema? É isso aí que os caras chamam de cinema. Ô, Gabi, olha isso aqui. Cinema Totalis. Nossa! Meu Deus, meu. Olha minha fumacinha saindo, meu, quando ela caminha. Absurdo. Aqui, no processo de... Aqui. Tô apavorado. Calibrando naquele pique. Acho que eu pisei no cocô aqui enquanto fazia o take. Pai, eu pisei em vários. Radical. E Gabi, eu acho que fica da hora, meu. Olha aqui, Pri. Tipo, eles chegando aqui, ó, vai ficar tipo um fisheyezão, ó. Ah, isso Ó. é legal. Parece câmera de segurança, meu, da campainha. E depois isso aqui tu quer fazer um rio, tu quer fazer um negócio de chamar. Tá vivendo cinema, né? Tem que saber muito Tá vivenciando o cinema. Deu. Vai, vamos de novo. Sabe o que significa MF? Melhor foco. Então, ali em agosto a gente fez essas gravações e eu comecei a fazer essa cena em 3D que também fazia parte do espetáculo. E ali quando eu comecei a fazer essa cena em 3D, eu comecei a ver que, cara, isso aqui o buraco é mais embaixo, tá? Eu comecei a fazer essa cena no After Effects, utilizando, tipo, as ferramentas 3D que existem no After, mas eu comecei a ver que, cara, não sei se vai dar pra fazer aqui. Mas isso é uma história um pouquinho mais pra frente. O mês de setembro foi um mês em que eu também fiquei trabalhando bastante no bastidor, assim, dando conta das coisas da The Good Job Crew, enquanto tava editando essas coisas do Natal lá da igreja também, tanto as cenas em 3D quanto aquelas cenas que a gente gravou no mês anterior, em agosto. E aí eu comecei a ver que, cara, o After não vai dar conta de fazer essa cena em 3D. E eu comecei a ficar um pouco desesperado. Então, em setembro, final de agosto, início de setembro, eu comecei do zero. A cena que eu tinha feito no After, eu comecei a fazer ela do zero dentro do Blender. E eu não sabia. Basicamente, eu não sabia mexer no Blender. Então, eu comecei a aprender o Blender para fazer essa cena do espetáculo de Natal da melhor forma que eu pudesse, porque geralmente é assim que eu faço. Cara, se eu tenho a possibilidade de fazer muito bem a parada, eu vou tentar fazer o mais bem que eu conseguir, eu não vou deixar fazer nas coxas, assim. Então eu comecei a aprender o Blender pra fazer essa cena. E, cara, de novo, assim como eu falei que a produção musical é um universo totalmente diferente, o 3D é um universo à parte também. Então, eu comecei a ver tutorial no YouTube, comecei a pesquisar, peguei coisa tipo assim, tutorial gringo, tutorial brasileiro, pra conseguir entregar essa cena da melhor forma. Então, ali em setembro, eu basicamente passei o mês de setembro muito focado nessa parada do 3D, porque, mano, tu começar do zero o negócio é muito louco, assim. Eu vejo hoje, Deus foi muito bom de me ajudar, assim, a fazer as coisas darem certo, mas foi bem complicado, bem difícil. Quem manja de 3D sabe, cara, é uma curva de aprendizado que tu leva um tempo. Então, eu consegui ali ir aprendendo, ir fazendo as cenas para conseguir entregar aquele resultado. E no bastidor eu tava também fazendo as coisas ali, suporte do curso, gravando aula pro curso, fazendo ali aquele período ali era o período do desafio de edição que tava tendo na The Good Job Crew, então eu tava gravando o vídeo para divulgar, deixar claro que quem entrasse ia participar do desafio também e tudo mais. Então, o mês de setembro foi mais isso, trabalho de bastidor na The Good Job Crew e edições do espetáculo de Natal. Em outubro foi o resultado do desafio de edição, então outubro eu trabalhei ali bastante ali na parte de conversar com o pessoal ali, com os jurados, com o André, o Matheus e o Arthur, para poder fechar as datas certinho, pra gente conseguir divulgar ali o desafio de edição de uma maneira legal, fazer um vídeo, eu queria fazer um vídeo de react compilado, com eles reagindo aos vídeos da galera. Então foi bem massa também, porque a gente conseguiu fazer isso. Foi o resultado do desafio de edição e tal. Foi o início dos ensaios do espetáculo de Natal. Então, ali em outubro, em teoria, era para os vídeos que a gente estava produzindo meio que já estarem encaminhados. Mas essa não era a realidade. Eu tinha feito basicamente o vídeo introdutório, um esboço do vídeo introdutório, mas eu estava gastando muito do meu tempo nessa cena em 3D, porque eu estava tendo que aprender ela do zero. Em outubro também chegou uma proposta para uma viagem para Dubai, para fazer um trabalho de edição em Dubai com o pessoal da QIFI, a equipe de audiovisual da QIFI. E foi uma oportunidade bem legal que ia acontecer em novembro. Então aqui a gente começa num período bem interessante, assim, que foi tenso,
com muitas coisas boas, mas despendeu bastante assim da minha energia. Essa viagem para Dubai aconteceria em novembro. Então essa proposta ela veio ali em outubro. A gente teve reunião e tudo mais para fechar o trabalho e foi fechado. Então em novembro eu teria essa viagem para Dubai, eram uns 10 dias, se eu não me engano, de viagem. E a gente estava em outubro fazendo as coisas pro espetáculo de Natal e tal. Então em outubro eu estava focado em fazer o resultado do desafio de edição, editar os vídeos para o espetáculo de Natal, trabalhar no bastidor na The Good Job Crew como um todo, tipo gravação de aula, postagem de aulas novas, suporte do curso, contato com os alunos, encontros ao vivo que a gente faz também. Então tinha todas essas paradas que estavam acontecendo no background e essa viagem para Dubai em novembro. Aí beleza, chegou no finalzinho de outubro, eu recebo uma DM no meu Instagram. Lucas Inutilismo. Aí vocês estão começando a ver a historinha fechar. No início do ano, eu postei um Reels de produção musical pra, tipo assim, algo de estudo. Consegui me aproximar um pouco mais do Celo. Por esse motivo, eu consegui fazer o vídeo do show deles em Porto Alegre lá em março. Entreguei um resultado legal. Em novembro, o Lucas me chama pra fazer um clipe. E, cara, quando ele me chamou, ele me mandou a DM ali. Tô pensando em fazer um clipe e tal, pensando em fazer contigo, não sei o quê. Cara, há anos eu assisto as retrospectivas, há anos eu acompanho o trabalho do Lucas como artista independente e tudo mais, o álbum dele. E chegar num ponto em que ele me chamar pra fazer um clipe, cara, isso é muito massa. E eu não podia perder essa oportunidade. Só que ao mesmo tempo eu já tava cheio de coisa pra fazer. Tinha uma viagem pra Dubai e o detalhe, isso aí a gente começou a conversar em novembro. O clipe era pra dezembro, era pra dia 16 de dezembro. E aí, fui fazendo conta na mente, cara, será que eu pego? Só que, mano, não tinha como eu não pegar, tá ligado? Quantas vezes eu já tinha sonhado e pensado, enquanto eu assistia as retrospectivas musicais, enquanto eu tava escutando o álbum e tal. Cara, imagina que massa um dia eu produzir um clipe ou algum vídeo junto com o Lucas e tal. E chegou aquele momento. Em um momento da minha vida em que eu tava com várias outras coisas pra fazer também. Sim, mas era uma baita oportunidade, cara. E se eu pegasse e falasse, não e tal, eu não sei se aquela oportunidade viria de novo. Então eu não vou nem dizer assim, foi uma decisão certa ou errada que eu tomei. Mas foi uma decisão que eu tomei e eu não me arrependo dela. O período de produção desse clipe, ele seria um período bem corrido, enquanto eu estaria com outras coisas pra fazer. Então a viagem de Dubai era nesse meio tempo. Nesse meio tempo eu tinha que finalizar os vídeos do espetáculo de Natal, tinha que ir pra viagem lá em Dubai e entregar um bom trabalho lá em Dubai. E logo depois disso, entregar o clipe do Lucas, que também era um clipe que, cara, demandava bastante, assim, bastante tempo, porque quando a gente fez a primeira reunião, a gente conversou e tal, e a referência era um clipe do Polifia, Look But Don't Touch, se eu não me engano, em que era uma loucurada, assim. Então a ideia do clipe era a gente gravar o clipe todo em chroma key e depois fazer tipo uma edição propositalmente ruim, digamos assim, tipo aquela parada que tu vê que propositalmente é uma loucurada que não tá se preocupando em ser realista, em fazer sentido. Era propositalmente uma doideira o clipe. E aí, beleza, vamos tocar a ficha, porque, cara, é incrível poder produzir um clipe pro Lucas. Em novembro, eu ainda tava com os clipes com os vídeos do Natal pra editar, pra finalizar a edição. Ainda tava com aquela cena em 3D meio que feita, mas ela tava num processo ainda de ser feito. E chegou a viagem pra Dubai. Quando eu fui pra essa viagem pra Dubai, eu fui pra lá a gente foi com 4 dias de antecedência ao início do trabalho, do trabalho que a gente ia fazer lá. Então, nesses 4 dias, entre aspas, seria tipo dias off, né? Só que como eu fui pra lá com bastante coisa pra fazer, bastante edição, eu basicamente fiquei os 4 dias off que tinha antes de começar o trabalho. É até uma margem que eles colocam assim pra, a gente não ir pra Dubai um dia antes do trabalho. Qualquer coisa de problema que acontece no voo, atraso e tudo mais, acaba prejudicando o trabalho. Então a gente foi com esses 4 dias de antecedência. E nesses 4 dias de antecedência lá em Dubai, eu fiquei no hotel editando as coisas que eu tinha que editar, do Natal e do Lucas. Porque, cara, basicamente entrou novembro, eu tinha que estar com todos esses vídeos do espetáculo de Natal prontos o quanto antes para que pudessem ensaiar, mas principalmente para a primeira apresentação, que era no início de dezembro, enfim, né? Tem que estar pronta a parada para a apresentação. E na terça-feira, após o primeiro final de semana de apresentações do espetáculo de Natal, seria o lançamento do clipe do Lucas. Então, cara, juntou todas essas coisas e foi uma doideira. Fazia muitos anos que eu não virava à noite para editar vídeo, tá? Muitos anos. Porque eu entendo que isso não me faz bem. Não me faz bem.
e eu preciso ter uma rotina regradinha. Eu sei que eu funciono muito melhor de manhã. Só que nesse momento em que eu já tinha me comprometido, desde o início do ano com o espetáculo de Natal, eu já tinha me comprometido desde outubro com o job de Dubai. Eu já tinha me comprometido desde, sei lá, algumas semanas atrás, naquele momento ali, com o Lucas, com a questão do clipe. Cara, se eu me comprometi, eu tenho que entregar, tá ligado? E basicamente, cara, eu já vinha antes da viagem de Dubai, trabalhando bastante, mas sem virar noite. Mas para conseguir entregar todos esses projetos em que eu me comprometi. Projetos grandes em que eu me comprometi. Quando chegou ali em Dubai, é 7 horas pra frente lá. O horário lá é 7 horas pra frente. Então, quando chegava à noite, no meu horário biológico, lá ainda era dia. Só que aí, eu não consegui regular o meu horário. Então, tipo assim, eu devo ter dormido lá em Dubai, lá, tipo, se eu dormir 3 horas por noite, é muito. Porque o meu horário biológico já tava todo errado, porque eu tava com o horário do Brasil. Eu tava cheio de edição pra fazer, então como chegava à noite lá em Dubai e eu ainda não tava com sono, porque o meu horário biológico ainda era do Brasil, eu tocava a ficha. Então eu entrava à noite editando, e justamente eu tava entrando à noite editando nesses 4 dias antecedentes ao trabalho que eu fui contratado pra fazer lá, porque eu não queria, cara, eu não podia deixar na mão. Assim como eu não queria deixar na mão os projetos em que eu me comprometi previamente, do Natal e do Lucas, eu não ia deixar na mão a empresa que me contratou pra fazer o trabalho lá. Então eu queria o máximo possível finalizar essas edições, ou pelo menos adiantar o máximo possível essas edições do Lucas e do espetáculo de Natal, nesses dias antecedentes da viagem ali, para que quando chegasse no momento de fazer as edições lá, em real time, que era o trabalho que eu fui contratado para fazer, eu estivesse com a cabeça tranquila e 100% focado naquilo ali, sabe? Naquele trabalho que me contrataram para fazer. E não tivesse preocupado com aquelas edições que estariam pendentes. Quando eu fui para Dubai ali, eu tava focado nisso. Eu não consegui finalizar as edições que eu tinha para fazer do Natal e do Lucas naqueles 4 dias antecedentes, mas eu consegui, cara, adiantar bastante. Sabe? Eu consegui adiantar muita coisa e consegui chegar nos dias ali que a gente tinha as edições real time pra fazer com o pessoal lá da QIFI. Eu consegui fazer as edições tranquilo e tudo mais. Foi muito massa porque a galera me recebeu absurdamente bem, assim. Foi um tempo legal, assim, que eu tive com eles. Todo mundo, pessoas muito qualificadas no sentido técnico, na edição e tudo mais. Tinha 3 editores, comigo eram 3 editores, era eu, a Thali e o Gustavo, e tinha o Jonatas no VFX, que a gente acabou fazendo VFX junto também, né? Eu consegui utilizar um pouco do conhecimento que eu tive naquele meio tempo ali em 3D, em Blender, para fazer um pouco também no trabalho lá com eles. Então eu fiz um robozinho em 3D, então eu troquei muita ideia com o Jô também nesse sentido de aprendizados de Blender e essas coisas, porque eu tava aprendendo, então tinha muita coisa que eu perguntava para ele me ajudava. Eu consegui também colocar ser bastante útil com o meu estilo de edição e tudo mais dentro desse trabalho. E eu sou um cara que eu não trabalho muito com gente na volta. O meu trabalho nos últimos anos tem sido muito sozinho. É eu produzindo as coisas e tudo mais. Quem trabalha com criação vai me entender. É muito diferente tu trabalhar com gente que contribui na hora de criar, que a parada, tipo assim, ó, se encaixa, e tu trabalhar com gente que pesa o rolê, sabe? É muito, muito ruim quando tu tá trabalhando com pessoas que tu tá vendo que tá pesando, sabe? Aquilo ali, pô, cara, não tá se encaixando as coisas. E lá em Dubai, com a galera da QIFI lá, foi muito legal, porque a gente conseguiu fechar, sabe? Tipo assim, as coisas fluíram, o meu trabalho contribuiu com o trabalho da Thali, que contribuiu com o trabalho do Gu, que contribuiu com o VFX que o Jô tava fazendo. A gente trabalhou pra caramba, editou pra caramba, mas foi algo que, no fim das contas, foi leve e o resultado foi muito bom, sabe? No fim das contas, eu nem conheci Dubai porque eu tava com muita coisa pra fazer. Então eu fiquei, bem dizer, todo o tempo que eu tava lá, a gente ficou editando. Então vai, pausa. Mas eu feel good. Nossa, verdade, ele não tinha não, esse pai não tinha não. Olha o motor dançando aqui, e aí? Agora é hora do Samuel mostrar como brilha. Faz aí. Caraca, mas faz o quê? Agora... bateria! Pô, meu talento, mano. Cadê? Push your hands up. Vai, Satu, vai, Sassá.
E finalmente chegamos ali no fim de novembro, início de dezembro. E quando chegou no fim de novembro ali, eu tava voltando de Dubai. E, cara, tanto no voo de ida pra Dubai, a gravação com o Lucas pro clipe foi feita na minha escala de Porto Alegre pra São Paulo. Então a gente gravou o clipe do Lucas lá em São Paulo. Eu fui pra São Paulo na segunda-feira. A gente gravou o clipe do Lucas na terça-feira durante o dia. Pode fazer uma subindo a mão assim, ó. Tá. Foi. E logo que eu saí da gravação do clipe do Lucas, eu já fui direto pro aeroporto de Guarulhos para pegar o voo para Dubai. Então eu fui para Dubai editando já o clipe do Lucas, fazendo a decupagem e tudo mais. E a volta de Dubai, eu vim editando as coisas do espetáculo de Natal que tava faltando, para que pudessem utilizar ali. Eu voltei numa sexta-feira, então às 15 horas de voo de ida, eu fui editando o clipe do Lucas. Às 15 horas de voo de volta, eu voltei editando os vídeos do espetáculo de Natal. Cara, foi uma correria absurda, eu não vou conseguir trazer com o detalhamento que eu gostaria aqui. O fato de eu ter aprendido 3D pra cena do espetáculo de Natal foi ridiculamente importante para que eu conseguisse entregar um resultado muito bom no clipe do Lucas, por exemplo. Então, as coisas se encaixaram muito bem. De novo, eu nunca trabalhei tanto na minha vida. Chegou no finalzinho, assim, no finalzinho ali da semana do lançamento do clipe do Lucas, e eu já tinha entreguei numa terça-feira, eu entreguei tudo que eu tinha que entregar do espetáculo de Natal, para que no próximo fim de semana acontecesse a apresentação. Então, entreguei na terça, as apresentações começaram no fim de semana depois ali daquela terça. E na outra terça, ou seja, uma semana depois que eu tinha entregue os vídeos do espetáculo de Natal, era o lançamento do clipe do Lucas. Então aquela última semana ali, depois que eu entreguei esses vídeos do Natal, eu foquei totalmente no clipe do Lucas, mas cara, foi bem desafiador porque a nossa cabeça, ela pesa diversas coisas, né? Então era uma quantidade de trabalho grande que eu tinha que fazer pro clipe do Lucas, criar as cenas, o 3D, a renderização. Era uma quantidade de trabalho grande, mas não era nem só isso que pegava assim na minha cabeça. Tinha também o peso do cliente, sabe? Tipo assim, cara, eu tô fazendo uma parada que é grande não no sentido só de quantidade de coisas, mas é grande pessoalmente pra mim, porque é o cara que eu vejo há anos e eu sonho há um tempão em fazer uma produção pra ele. E agora eu finalmente tô tendo essa oportunidade. Então eu tenho que honrar com isso em qualidade, em entrega e tudo mais. E também, era o lançamento do EP, então tinha uma responsabilidade grande assim na minha mão de, no dia do lançamento do EP, tinha que ter esse clipe pronto com uma qualidade muito boa. Então essa última semana, assim, eu já tinha feito boa parte do clipe anteriormente, que nem a gente tinha falado, antes de ir pra Dubai eu já tava fazendo algumas partes da produção do clipe, mas ali aquela semana era uma semana bem decisiva. A minha cabeça jogando contra no sentido de, será que tu vai conseguir terminar? Será que tu vai conseguir fazer e tal? E conforme foi chegando perto ali do lançamento do clipe, eu tive uma ajuda muito grande porque tinha algumas partes que faltavam ainda. Tipo assim, fazendo os cálculos, cara, não ia dar tempo, sabe? Não ia dar tempo. Nem virando noite eu não tava conseguindo dar conta de algumas cenas que ainda estavam faltando ali. E por conta de diversos fatores, renderização que demora, rotoscopia, traquear a câmera, fazer o cenário 3D, enfim, cara, tudo naquele clipe era em 3D, tudo era pós, sabe? Então dependia de muita edição, e essa edição leva tempo e às vezes dá um problema no programa, a renderização demora mais do que o previsto e tudo mais. E para conseguir finalizar esse clipe ali nos últimos dias, antes da estreia, ele já tava com a maior parte dele pronto, mas tinha momentos específicos, que nem eu falei aqui, que ainda dependiam de fazer de renderizar um cenário 3D, de fazer uma rotoscopia, de traquear uma câmera e tudo mais. E eu tive uma ajuda absurda da Madu, do Natanael e da Mayara, que viraram noite comigo para conseguir fazer essas cenas específicas. Então, um pegou uma decupagem de um pedaço, o outro pegou para fazer uma rotoscopia de algumas outras cenas, enquanto eu pegava e finalizava as cenas que ainda não tinham terminado. Então a gente correu bastante ali naquela finaleira, mas graças a Deus o resultado foi muito bom, assim. Eu gostei muito do resultado desse clipe. Um projeto grande e importante para mim esse ano. Final de ano foi uma doideira, cara, uma doideira. Eu já tô gravando há muito tempo que eu queria trazer muito mais detalhes das coisas. E
esses projetos, esses processos foram processos que me fizeram crescer muito, tanto em técnica quanto em aprendizados pro ano que vem, de coisas a repetir e coisas a não repetir, a melhorar e tudo mais. Mas esse ano de 2025 foi um ano de muito crescimento, muito aprendizado. Eu conheci muita gente incrível esse ano, eu não vou conseguir citar aqui, cara, mas eu tive ontem a gente teve a última call do ano, assim, com os alunos, e é muito massa de ver a evolução que a galera tem, não só no vídeo, sabe? Não só no audiovisual, mas em questões da vida também, de tipo, cara, o fato de eu ter participado de um desafio de edição me ajudou muito a confiar mais em mim, de tipo assim, cara, é só eu fazer. Se der errado, eu vou aprender. Se der certo, eu vou avançar um passo, sabe? Então, é muito massa de ver a evolução que a galera da The Good Job Crew, dos meus alunos, tem, não somente no audiovisual, na técnica e tudo mais, mas também nessas questões da vida de, mano, vou tentar fazer essa parada, vou botar em prática. Vou buscar tomar decisões que me levem mais próxima do meu objetivo de vida como um todo. E não ficar só, sei lá, vou comprar uma câmera nova porque meu vídeo tá ruim. Vou trocar de PC porque eu não tô progredindo na vida porque meu PC não deixa, sabe? De olhar muito mais abrangente para as coisas e não focar só em coisas que não necessariamente vão te levar para aquele objetivo, sabe? Eu não sei muito bem como terminar esse vídeo aqui, eu não sei nem se eu vou conseguir postar ele hoje, mas 2025 foi um ano, cara, muito incrível, de muitos altos e baixos, mas eu sei que eu cresci muito, assim, esse ano, muito, muito mesmo, e eu tô muito empolgado pro 2026. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele ficou muito maior do que eu gostaria e muito menos objetivo do que eu gostaria, mas espero que vocês tenham gostado e é algo que eu gosto de fazer para que no próximo ano eu venha assistir também e venha ver a confusão mental que eu estava no dia 31 de dezembro de 2025, no sentido de, caraca, não deu nem tempo de roteirizar o vídeo de retrospectiva. Então, um beijo para vocês. Até o próximo vídeo em 2026. Um feliz ano novo, galera. E obrigado para todo mundo que acompanhou aqui a minha vida e na verdade, essa fração da minha vida aqui no YouTube e nas redes sociais. E eu vejo vocês em 2026. Feliz ano novo. Deus abençoe. Tchau. Olá, Sara. Seja bem-vinda ao Reino das Distrações. Reino das Distrações? Exatamente, Sara. Você já caminhou demais. Sabe que está precisando de um tempinho pra você, não é mesmo? Ué, mas eu acabei de chegar aqui. Deixa isso pra lá. Neste reino, você aproveita a vida de verdade, se diverte, fica sabendo de tudo o que acontece na vida dos outros. Aqui você pode ser quem você quiser. Então me diga, Sara, você aceita iniciar uma aventura no Reino das Distrações? Deixa eu pensar... Sim. Muito bem. Venha desperdiçar seu tempo. Iniciando o aprendizado para o algoritmo de Sara. Tralalero, tralalá. Que ela queria o Labubu verde, mas ela ficou... Nessa moda do morango do amor, eu tive que levar meu bebê reborn no hospital às pressas. Aposte no burrinho e seja um burro você também. O que você está fazendo, Sara? Não vê que você é feia? A menos que você assine o Distrações Premium. Com o Premium, você recupera sua beleza e tem acesso a todos os apps pertinho de você.